Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Os irmãos estão aí? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 8. Nós vamos dar continuidade à leitura da palavra, ao liberar da palavra de Deus. E a nossa oração é que o Espírito Santo venha estar revelando aos nossos corações a sua palavra, para que nós possamos ser moldados conforme a palavra de Deus. Ela é a nossa forma. Amém, meus irmãos? Amém. Romanos capítulo 8 e verso 18. Nós vamos continuar com o 18. Todos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Amém. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Quantos podem falar isso verdadeiramente em seus corações? Para mim, não é para o meu vizinho, não é para o pastor, não é para alguém que eu ouvi falar, não, é para mim. Nós temos que ter essa convicção. Você e eu temos que ter essa certeza. Qual a certeza? Que os sofrimentos presentes, ou você não sofre, ou você não passa por dificuldades. É só eu? Eu tenho certeza que passa, né? Uma vez ou outra, todos nós passamos por problemas, por dificuldades, uns mais que os outros. Mas aqueles que acham que é mais é porque pensam que o dele é maior. Você sempre pensa que o seu problema é maior do que o de todos. Eu penso que o meu é maior do que o de todos. Nós sempre pensamos, não, o meu problema não tem nem comparação. Mas ainda que o seu problema seja do tamanho de uma montanha, seja grande, do tamanho de um gigante, Golias, eu quero te fazer lembrar, porque eu sei que você já sabe, que estes problemas que vocês estão passando nem se comparam com a glória que há de ser revelada na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmão? Amém. Essa é a palavra de Deus que está falando isso. Amém, Jesus. E eu não tenho em outro lugar para me apoiar, a não ser na palavra de Deus. Eu me apoio na palavra. Eu tenho que acreditar na palavra. Foi por ela que eu recebi a vida. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confessar a palavra. Eu tenho que proclamar a palavra, porque ela é a verdade. Eu não posso confiar em homens. Eu não posso confiar no presidente da República, ou no governador, ou em quem quer que seja. Eu vou me apoiar na palavra. E a palavra de Deus me garante que estes problemas que nós estamos passando nem se comparam com a glória que vai ser revelada na sua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Uma glória está prestes a acontecer. Amém, Jesus. Na sua vida. A qualquer momento pode acontecer uma glória na sua vida que você não imagina. Você nem sonha. Talvez ontem você não lembrou dessa palavra. Talvez hoje nem passou pela sua cabeça. Talvez este ano você ainda não parou para pensar na glória que será revelada em você. E eu digo isso para mim também. Amém. Por isso que muitas vezes a gente se entristece. Nós paramos muitas vezes. A maioria do tempo nós paramos para pensar. Porque nós somos pensantes. Deus nos deu uma mente que pensa. E nós pensamos, se for fazer um cálculo, 90% do nosso pensamento é nos problemas. Ou não é? É nas dificuldades. É nas situações que nós estamos passando difíceis. E sabe o que acontece? Cada vez que eu coloco a minha mente, a minha visão naquele problema, aquele problema aumenta mais. Aquele problema vai crescendo, vai crescendo. Por quê? Porque eu não estou olhando para aquele que vai revelar a glória em mim.
Eu estou olhando, ao invés de olhar para Deus que vai destruir Golias, eu estou olhando para Golias que está me ameaçando. Então, meu irmão, eu quero te firmar isso na sua mente, no seu coração. Os problemas que você está passando e que eu estou passando nem se compara, não tem como ser comparado com a glória que há de ser revelada. Aleluia. Em Glória a nome do Senhor Deus. Jesus. Quantos recebem, digam amém? Amém. É pela fé, irmão. Pela fé. A Bíblia diz que a palavra está continuamente diante de nós. Eu criei, por isso é que falei. Então nós também cremos, por isso é que falamos. Aleluia. E é assim que nós tomamos posse. Por quê? Porque com o coração se crê, né? E com a boca se confessa. Eu tenho que crer no coração para a justiça e com a boca confessar, para que a gente possa alcançar aquilo que ela está falando. Em nome do Senhor Jesus. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Vamos até aí. Existe uma ardente expectação. Sabe onde? Na criação. Você sabia que até as árvores e os animais gemem? Toda a criação geme. Toda. Qual que é o gemido deles? Eles estão aguardando a revelação dos filhos de Deus. Eles estão aguardando ansiosamente, gemendo, foi o que o apóstolo diz. Estão gemendo, aguardando que os filhos de Deus sejam revelados. Que revelação? Que revelação é essa dos filhos de Deus? A glorificação. Quando o meu e o seu corpo será glorificado, será transformado num abrir e fechar de olhos. No momento, a Bíblia diz, nós teremos os nossos corpos transformados. Então, a ardente expectativa da criação é que isso aconteça. Ela está gemendo, está angustiada. Toda a criação está desejando por esse dia. E ele fala, o apóstolo Paulo está explicando que aquilo que escravizou a criação não foi a própria criação. Não foi a própria criação que se entregou à escravidão, mas foi o diabo, né? Que sujeitou, que escravizou, que oprimiu, que obrigou a criação a estar debaixo de jugo. Lá no Jardim do Éden, quando ele mentiu para Adão, que Adão aceitou a mentira do diabo. Por isso, até hoje, o mundo, a criação está gemendo, querendo, aguardando nessa expectativa a remissão do cativeiro, a libertação do cativeiro. É o que está falando no versículo 21 aqui, ó, da corrupção, da morte. Para onde? Para a glória, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, o apóstolo está exaltando, nesse momento não é o Senhor. Observe, que a criação está aguardando a libertação do cativo para a glória dos filhos de Deus. Eles estão ansiosos para ver a glória dos filhos de Deus. E não tem como separar a glória dos filhos de Deus da glória de Deus. Porque quando nós somos gloriados, Deus é glorificado. Amém? Quando nossos corpos tiverem sido transformados, além de nós nos alegrarmos tanto, o mundo esperou por esse dia. Desde a queda de Adão, a humanidade esperou por esse dia, pela transformação, pela regeneração da carne, pela transformação do corpo. E essa glória que nós vamos receber é o fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo. É para a glória de Deus que nós vamos ser manifestos. E isso a criação, as árvores. Quando eu estava percebendo, meditando isso aqui hoje,
E eu falei, rapaz, coisa interessante. Quantas vezes eu já falei para os irmãos quando eu fiz seminário, uma das tarefas nossas era ler o livro de Romanos entre uma aula e outra. Então, inúmeras vezes eu li o livro de Romanos. E hoje, meditando lá na minha casa, foi que eu pensei nisso, o que eu vou falar agora. Eu comecei a pensar, caramba, então quer dizer que, e se as árvores tiverem algum sentimento mesmo? Imagina, eu me lembrei do Antônio, o parente do seu Vadinho que trabalha no Ibama. O Antônio ele é tão assim, nós não vamos por esse lado, claro. Mas um dia os meninos lá precisaram fazer uma pipa, um papagaio. E aí, Antônio, tem um bambu aí que a gente possa tirar. Aí, rapaz, que coisa difícil que você está me pedindo. Mas vamos lá, vem cá. Aí chegou lá no bambu e falou assim, bambu, é o seguinte, cara. Esses meninos aqui, eles estão querendo pegar um pedacinho de você e fazer uma pipa. E ele começou a chorar. Olha, tá vendo? E ele começou a chorar diante do bambu, porque ele ia cortar o bambu para poder. Não, mas ele vai entender, porque é por uma causa boa, os meninos brigaram, se divertindo. Imagina isso. Eu não sei se ele conhece essa parte aqui da Bíblia, mas se ele conhecer, ele vai ter uma base bem forte para ele, vai? Porque diz que toda a criação está gemendo na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a olhar para as árvores assim lá em casa, né, aquelas plantações que eu tenho lá. E rapaz, eu vou cuidar melhor dessa árvore aqui. Porque vai ter um sentimento lá que eu nem sei. E eu vou saber só lá no céu. Ou no céu não, aqui mesmo, né, no reino milenar, né? Será que minha avó está O Pedro perguntou, será que a minha avó não sabe que eu vou comer ela? Deus deu isso como alimento para nós, né? Em nome de Jesus. Até com o cupim, né? Mas a verdade é que a palavra diz que toda a criação está gemendo. Eu comecei a olhar para as árvores lá e pensei, eu vou cuidar melhor dessas árvores. Deixa eu na minha loucura, mas eu vou cuidar melhor dessas árvores. Vai que tem alguma coisa mesmo aí. Você sabia que lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz que ele vem destruir aqueles que destroem a terra. Exatamente, se brincar, está mais certo que nós que muitas vezes criticamos, eu particularmente, está mais certo do que eu que critico o Greenpeace, lembra? Uma instituição que é a favor do verde, que vão lá e param, os navios de petróleo estão passando, faz aquelas manifestações, e eu falo, para que isso? Salva as baleias. Eles começaram o Greenpeace, eles começaram os crackers da época de John Wesley, aqueles crackers, então foram os crackers que fundaram o Greenpeace. Então, moral da história, a gente reclama desse povo, mas lá em Apocalipse, a Bíblia diz assim, então ele vem e vai destruir todos aqueles que destroem a terra. Estão destruindo a terra. Que eu e você não sejam desses, amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Verso 23. E não somente ela, falando da natureza, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Irmãos, então a criação de Deus,
que nós fazemos parte dela, porque nós nos alimentamos dela. E aí vai o princípio: você é aquilo que você come. Se Deus primeiro criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, criou as árvores, criou os animais, e Ele disse lá no jardim do Éden para que o homem se alimentasse do fruto da terra, né? Das ervas, das frutas. Então logo nós somos parte disso, não é isso, irmão? Logo nós fazemos parte da criação, da vegetação, de tudo que nós comemos, porque nós somos aquilo que nós comemos. Então nós estamos intimamente ligados com a criação, mas não podemos desprezar a criação. Nós não podemos desprezar nada. Nós devemos cuidar sim de tudo, porque é para o nosso próprio benefício. E do jeito que ele geme, Paulo está falando assim, e semelhantemente, igual nós também estamos gemendo, aguardando algo que para nós é mais excelente do que para qualquer outra criação de Deus, né? Tudo tem um princípio. Exatamente. Amém. Exatamente. Então nós que temos as primícias do Espírito, nós que recebemos primeiro, a primeira parte do Espírito, nós recebemos, temos as primícias dele. Quanto mais nós gememos. Você não geme não, porque começa a pensar aí, às vezes que você geme. Começa a ligar uma coisa com a outra. Começa a ligar o seu gemido diário, ou mensal, quando você recebe o seu salário, né? Ou sei lá, quando você está gemendo por alguma coisa, sentindo alguma dor, alguma coisa assim, o seu corpo físico está angustiado. Porque Deus não te fez para esse sofrimento. Ele não te planejou para você sofrer. Nós sabemos da história. Deus não nos fez para isso. Mas nós estamos gemendo, aguardando a redenção do nosso corpo. Fala tudo. Filósofo, depende muito da natureza. Isso aí, irmãos. É um filósofo. Pedro é filósofo. Ele está aqui. Claro, é tão certo, né? Quando ele está dentro da criação, então a criação está na expectativa da revelação do Filho de Deus. Então a natureza ela vai existir eternamente também, né? Porque ela está na expectativa, na revelação do Filho de Deus. Nós somos o Filho de Deus, mas ainda vai ter a revelação do corpo perfeito. Ele vem restaurar todas as coisas e vai ter o reino milenar de Cristo aqui na terra. Então ele vai restaurar a floresta amazônica, ele vai restaurar todas as florestas, tudo aquilo que foi desmatado, tudo aquilo que foi bagunçado, Jesus vem restaurar aquilo ali. Vai durar 1000 anos. Né? Aí depois, João diz, então eu vi novos céus e nova terra. Ele vai fazer novamente. Novos céus e nova terra. E aí é onde nós vamos habitar eternamente com Ele. Né? E com certeza vai ser dessa natureza para outra. Porque nosso corpo, a Bíblia diz que é uma semente. Paulo fala assim, ó, eu vou explicar para você, o corpo, igual você pega uma semente. Você semeia um grão de milho. Imagine um grão de milho, você conhece o grão de milho. Semeia o grão de milho em um corpo, não é isso? Joga ele lá debaixo da terra. E aquele corpo que ele faz morre e se transforma no outro corpo, diferente daquele, já não é mais um grãozinho aquele dele, então já vai ser uma árvore. Da mesma forma, somos nós. Semeia-se o corpo corruptível, que se deteriora, que morre, que é esse que você está vendo, e nasce um incorruptível, um corpo imortal, que vai viver eternamente. Vai ser transformado, né? Vai virar um corpo corruptível. A gente pensa assim que vai ser um corpo celestial que
Nós teremos o mesmo corpo de Jesus, do jeitinho que ele recebeu na ressurreição. Semeou-se o corpo corruptível e nasceu no terceiro dia e apareceu o mesmo Jesus, com a mesma aparência. Né? E aí a Bíblia diz o que? Ele ficou 40 dias ainda aqui na terra, comeu, bebeu, atravessou a parede, também subiu, apareceu no meu peixe, Subiu pro céu. foi para a praia, coisa boa, foi para a praia, no mar, Comeu peixe. ensinou, fez ainda muitas maravilhas aqui, andou com aqueles 2 discípulos lá de Emaús, uma quantidade diferente. Eu acho que ele mudou um pouco. Pedro com cereja. Ficou mais bonito, né? Ficou mais bonito, irmão. Não se preocupa não, viu? Você vai ficar mais bonito. É verdade. Mas a voz, na hora que ele falou assim, mulher, aí ela estava de costas, né? E falou assim, mestre, por causa da voz. A voz, o som, o timbre da voz era o mesmo. A voz era a mesma. A ovelha conheceu a voz do pastor e seguiu. Aleluia, irmãos. Amém. Então Glória a Deus. eu tenho certeza que você também está gemendo aí. Quantos estão gemendo? Gemendo, esperando a redenção, a transformação do corpo. Verso 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Se você falar isso para alguém que é muito estudioso e que é um ateu, ele vai falar assim, você é louco. Vai. Para algumas pessoas falam assim, esse cara é doido, vai acreditar nessas conversas. Por quê? Porque não vê. Mas é isso mesmo que nós seguimos, é o que nós não vemos. Porque a esperança que se vê não é esperança. Porque se você está vendo, como você vai esperar? Algo que já tem. Eu estou vendo aqui essa cadeira. Eu não preciso ter esperança de que vai aparecer a cadeira, já está. Agora, se eu olho para aquilo que eu não vejo, aí eu preciso de fé. E a fé é a certeza das coisas que não se vê. E a convicção daquilo que nós esperamos. Então, por isso nós andamos por fé. Assim, uma ilustração boa de esperança é uma mulher grávida, né? Ela está ali esperando algo que ela não vê, mas ela sabe que existe, né? E sabe, ela espera aquela criança ser formada, ela espera aquela criança chegar ao tempo de nascer. Então, isso é um exemplo de esperança. Amém. Glória a Deus. Vamos avançar. Verso 26. Também o Espírito. Irmãos, você sabe que quando a Bíblia fala de Espírito com letra maiúscula, está falando de quem? Espírito Do Santo. Espírito Santo. Quando é com letra minúscula, é do nosso Espírito. E é importante você saber disso, porque senão você pode ser que, por falta dessa letra em maiúscula ou minúscula, você pode interpretar alguma coisa errada. Amém? Então o Espírito, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Glória a Deus! Qual que é a sua fraqueza? Qual que é o seu problema? Qual que é a situação que você está passando que não é boa? Tenha outra convicção. O Espírito está te assistindo. Amém! E esse assistindo não é vendo o que você vai fazer, não. Esse assistindo é te auxiliando. Dando assistência. É trabalhando com você. É te dando assistência. É estando com você, é te conduzindo. Porque nós somos filhos de Deus e o próprio Espírito, como nós lemos na semana passada, testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus e nós somos guiados por Ele. Então, se qualquer que seja a sua fraqueza, a sua necessidade, tenha outra convicção. O Espírito Santo está me assistindo, quer dizer, está me auxiliando,
está me ajudando. Ele é o meu ajudador. Ele é o meu consolador. Ele é aquele que nos ensina. Ele é aquele que nos conduz. Este é o Espírito Santo. É isso que Ele está nos fazendo. E de que forma que Ele está fazendo isso? Gemidos inexprimíveis. Porque eu não sei orar. Nem você sabe orar. Conforme está escrito ali, Ele diz: nós não sabemos orar do jeito que deve ser, como convém. Mas o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, intercede por nós de uma maneira. Qual que é a maneira? Por gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo dentro de você geme. Você está pedindo para Deus: Senhor, eu quero pagar minhas contas. O Espírito está ali, ó, gemendo dentro de você. Aí você está pedindo: Senhor, eu quero um carro. O Espírito causando gemidos dentro de você, inexprimíveis, não tem como ser expressados com palavras. Ele está intercedendo por você. Por quê? Vamos ver por quê. Que é dessa forma. Quando ele fala sobremaneira, ainda no verso 26, irmãos, é porque é muito mesmo, é intenso. Ele geme intensamente por mim e por você. Ele geme, eu não vou dizer desesperadamente, porque ele não é desesperado como nós. Mas vamos colocar essa palavra: intensamente. Ele está gemendo com as suas forças. E aí no verso 27, nós vamos descobrir por quê. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Glória a Deus. Sim, glória a Deus. Quem é aquele que sonda as mentes? Jesus. Está certo o que você falou, é Deus, é Jesus, mas como aqui ele está falando, ele está falando distintamente de um e de outro. Vamos observar. Aquele que sonda as mentes e os corações, né? Aquele que sonda os corações sabe a mente do Espírito. Aquele que sonda os corações sabe a mente do Espírito. Então ele já dividiu não, já para a gente entender, ele colocou duas pessoas aí. Aquele que sonda as mentes sabe qual é a mente do Espírito. E é por isso que ele intercede pelos santos. Mas se eu explicar isso aqui, vamos completar o versículo porque faz parte, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é aqui. É só aí. Ok. Quem é aquele que sonda as mentes? A palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Alguém pode ler? Pode abrir e ler para mim, por favor? Nós vamos saber quem é aquele que sonda as mentes. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e da junta e medulas, e ata